Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando da Noite, professor de História. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz no coração, para que a gente possa nos dedicar um tempinho aqui a estudar um pouco sobre a nossa história, a história da humanidade. Esse cara que vocês podem ver aqui atrás de mim, ó, Luís XIV. Né? O cara foi o símbolo do absolutismo, um governante talvez o mais importante, o mais poderoso da Europa, né? Na época da formação das monarquias que vão posteriormente dar origem às repúblicas e aos países europeus como a gente os conhece hoje, certo? Vou passar logo para a transmissão aqui do nosso slide, né? Eu já fiz aqui a transição de tela e para a gente ver aqui, ó, aqui é só a mesma a referência do livro que eu estou usando para montar aqui esse slide, esse material, né? O livro Olhares à História da Coleção, é o volume 2 do segundo ano do ensino médio, de Cláudio Vicentino e também de Bruno Vicentino. Vamos lá começar logo. Aqui é a introdução, para a gente ver aqui logo a nossa discussão sobre o tema. Todos os anos, uma cerimônia, como a que aparece na foto, que eu já vou mostrar para vocês, marca o início dos trabalhos do parlamento na Inglaterra. A Rainha Elizabeth II faz um discurso no qual estabelece a agenda do governo no período legislativo. Então, é a rainha que faz aqui esse papel, né, simbólico. O que esse evento nos diz a respeito do chefe de Estado, no caso aqui a rainha, né, e ao poder do parlamento. Hoje todo país praticamente tem um parlamento, tem uma assembleia e tal. Será que foi assim sempre? Começou isso quando? Não é? Quando foi que esse povo começou a governar, dividir poder? E sobre os limites do papel administrativo da monarquia? A monarquia tem tanto poder assim hoje em dia ou não? É o que a gente vai ver um pouco agora, né, na discussão do nosso capítulo, que é sobre a formação das monarquias ocidentais. Só voltar aqui, essa é a imagem que eu havia falado para vocês, né, da rainha Elizabeth e o seu marido que morreu, faleceu recentemente. Né? Lá na Inglaterra, não é, o marido da rainha não pode governar, tem que ser a linhagem de sangue, tá bom? É hereditária de sangue. Então lá a rainha governa e não o seu marido, ele é apenas um príncipe, ele é o príncipe de Gales, né? Faleceu recentemente. Vamos iniciar aqui, vamos lá. O absolutismo. Nesse período, as monarquias funcionavam num sistema que a gente chama de poder absoluto do rei, né? Isso quer dizer que o poder era centralizado na figura do rei. Não que o rei mandasse tudo. Ninguém tem esse poder de mandar em todo mundo, não. Eram relações de poder, tá certo? Que favoreciam o rei. Né? As pessoas, através de contratos, né, sociais, de relações sociais, aceitavam os privilégios que o rei as davam, né? E dessa forma concedia um poder muito grande ao rei, mas esse poder, como eu falei, era concessão, não é um poder total sobre as pessoas, não, tá bom? E havia muitos estudiosos da época que justificavam essa forma de governo. Diz, não, essa forma é a forma certa. Vou pegar o primeiro aqui, o Maquiavel. O Maquiavel, por exemplo, ele dizia que a política independe da religião e da moral. Né? A política, o príncipe, né, na época, como eram chamados os governantes, a maioria deles chamava de príncipes, certo? Eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que governar acima de tudo. Então tinha que ser racional na hora de governar. Certo? O ato de governar não era um ato divino, como ele disse. E o governante nem sempre tem que ser bom. Ele tem que ser governante, tem que fazer aquilo que é melhor para ele estar no poder, aquilo que é melhor para a população do país dele, porque dessa forma ele vai estar no poder. Então é uma forma racional de governar. Né? O Maquiavel, na época do Renascimento, né, início do Iluminismo, já tinha esse pensamento. Né? A vontade do príncipe deveria estar acima de tudo para garantir o pleno funcionamento do Estado. E o funcionamento do Estado vai garantir, né, o príncipe, a manutenção do príncipe no poder. Certo? Coloquei essa frase aqui para a gente analisar. É necessário um príncipe para se manter, né, manter no poder, que aprenda a poder ser mal e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo necessidade. Quer dizer, ele tem que fazer aquilo que é necessário, nem sempre ser bom no sentido cristão da palavra, né?
aceitar, ser generoso, ser complacente, ter compaixão, vai mantendo o poder. Então ele tem que ser duro às vezes não. Não é? Isso é uma forma racional de enxergar a política. Né? Isso começa basicamente aqui com Maquiavel. Já o Hobbes, Thomas Hobbes, ele pensava diferente. Para ele, o estado absolutista representava a superação do estado de natureza. O estado de natureza é um estado abstrato, né? Imaginado, idealizado por eles, como se fosse um estado originário da humanidade. No caso do Hobbes aqui, ele dizia que o homem era ruim por natureza, né? O homem era corrupto, era mau, então tinha que ter um estado forte, absoluto, para controlá-lo, né? com regras fortes, leis fortes. O contrato para ceder direitos a um governo forte e centralizado em indivíduo soberano. Né? Ele dizia que o que você, que é a sociedade, faz uma espécie de contrato. Né? Iria ceder direitos a um governo forte e centralizado, certo? Que é esse soberano. No caso, o indivíduo soberano é o monarca, certo? Fazendo isso, a sociedade fazendo isso, deixando de ela mesma querer se governar, porque ela não sabe se governar, né? Se ela se ela for se autogovernar, digamos assim, o que vai acontecer é uma bagunça total, cada um querendo fazer o que quer, segundo Hobbes aqui, certo? Então, dessa forma, fazendo com que, dando direitos a esse governante, né, monarca, né, esse governante único, de governar, de dizer as leis, tá certo? De conduzir a sociedade, dessa forma a sociedade vai ser organizada, né? E vai ser melhor para todo mundo, era o que o Hobbes dizia. Né? Segundo ele, o homem é lobo do homem. Isso quer dizer o quê? Que o homem, se não tiver regras, o homem vai destruir o homem. Né? O homem se mata, o homem é corrupto, por natureza ele é mau. Então, para ele fazer coisas boas, tem que ter regras, tem que ter algo que o controle, certo? Esse algo são as leis, e se ele não fizer o que as leis mandam, tem que ter um Estado forte para puni-lo. Esse aqui é o pensamento do Hobbes. E o Jacques Bossuet já pensava diferente. Assim, para ele, esse poder do monarca não era uma forma racional de enxergar esse poder, era uma forma mística. Né? O poder do rei estaria próximo de Deus, porque segundo ele, o rei governava pela vontade de Deus. O rei, o governante, né, o monarca, era um enviado de Deus. Certo? E obviamente que havia todo um misticismo entre esse pensamento, né, e a prática real. Tá certo? Por exemplo, o taumaturgo, como os reis eram conhecidos, né, os taumaturgos, na Idade Média, isso era associado ao rei, por quê? Porque o rei era tido muitas vezes como um cara que curava só pelo fato de tocar as pessoas. Eu tinha muitas dessas histórias, né? Isso é verdadeiro, não tem como provar aqui, né? Mas que havia histórias, havia. A qual o rei tocava nas pessoas, as pessoas ficavam curadas. Então, dessa forma, o rei tinha essa misticidade nele, entendeu? Então, o rei tinha também esse poder divino, de certa forma. Então, nisso também se sustentava o poder real, porque muita gente acreditava, não é? Nessa misticidade da realeza, tanto do período medieval, né, que acaba ultrapassando ali, entrando nesse período moderno, né, e tudo isso se junta a uma nova forma também de enxergar essa monarquia forte, que era importante também nesse período, para constituir esses estados nacionais que estavam em constante conflito entre si. Né? As decisões do rei, né, eram infalíveis, porque tinham uma inspiração divina. Então, se Deus não erra, se Deus é onisciente, né, sabe tudo, tá certo? E ele é infalível, da mesma forma o rei também seria. Né? Então, tudo que o rei diz tem que ser obedecido por todos, porque o rei não erra, nunca. Tá certo? Esse aqui era o pensamento da teoria do direito divino. Essa é a capa aqui do livro, né? Do Leviatã, do Thomas Hobbes, que na edição de 1651. Só voltar para cá para analisar aqui, ó, estava esquecendo. O rei com os poderes, né? O poder militar, a espada, e o poder da igreja aqui, né? O cajado, né? O cajado dos papas. Aqui, ó, mostrando a cidade, certo? Que ele está acima, o governante supremo, né? Os campos, certo?
e a cabeça, né, do rei, certo? E o corpo dele feito por um bocado de cabeça de pessoas aqui. Certo? Então esse era o país do Leviatã. O rei, o monarca muito forte, né, a qual o povo fazia parte dele, né, parte do país, e o rei era a cabeça do país que estava acima de tudo, acima de todos, e tinha esse poder baseado na igreja e baseado na sua força militar e aqueles símbolos da sua força, né, os exércitos, o poder papal, espiritual, né, o poder material. Na França, essa monarquia começa a se centralizar a partir da Guerra dos 100 Anos. Essa guerra se encerra com a França contra a Inglaterra e foi uma guerra que fragilizou muito, digamos assim, a nobreza francesa. Então não tinha uma nobreza muito forte ali para tentar conter o rei. O rei acabou se sobressaindo e mantendo a partir do Carlos IX uma monarquia forte. Né? E essa monarquia, no contexto de reforma religiosa, né, o rei católico vai combater os puritanos franceses chamados de huguenotes. Né? Combater mesmo através de guerras, de perseguição e tudo. Certo? O seu filho, Henrique III, depois que o Carlos morre, vai assumir o trono, e também o rei católico vai continuar na guerra de perseguição aos huguenotes. Essas guerras eram muito cruéis, muito sanguinárias. Né? Ele vai ser mesmo assassinado, e o seu herdeiro, o Henrique IV, que era puritano, né, era protestante, vai assumir, né, da dinastia dos Bourbons, certo? Vai assumir o catolicismo. Dizem que ele se converteu, né? Ninguém sabe quais interesses, mas se converteu. Então, quando ele assume o poder, se converte, torna-se rei da França, ele assina o Edito de Nantes, que dá liberdade aos protestantes. Então, a partir daqui, ele pacifica a França. Né? Ele evita que a estabilidade governe na França. Então, um país pacificado fica mais fácil para poder desenvolver-se economicamente, né? Desenvolver comércio entre o seu território. Na Guerra dos 30 Anos, o Luís III, descendente do Henrique IV, ele tinha como, no governo do Luís III, né, que surge a lenda dos Três Mosqueteiros, né, ela foi escrita, imaginada nesse governo. Então surge um forte cardeal católico, que é o cardeal Richelieu. O cardeal, por sua vez, queria tornar a França uma grande potência europeia. O que o cardeal faz? Ele é católico, se une inclusive a holandeses, suíços, que são protestantes, para combater aqui a dinastia dos Habsburgos, onde hoje é a Alemanha, no Sacro Império Romano Germânico ali. A dinastia dos Habsburgos provavelmente conquistariam toda a Europa. Né? Estavam com esse plano, certo, de crescer bastante. Então, ele vendo que isso seria muito ruim para a França, né, resolve se intrometer ali na sucessão do trono. Compra essa guerra para a França, basicamente, foi por culpa dele, e a França vence. Né? Conseguiu montar um exército muito forte, a França sai vitoriosa. Quando ela sai vitoriosa, ela torna-se praticamente a maior potência da Europa continental naquele período ali. É muito forte, e dessa forma a monarquia acaba se centralizando, né? Principalmente na figura do descendente do Luís III, o famoso Luís XIV, né? O Rei Sol, que era tão poderoso, né? Falava que, pelo menos é o que se atribui a ele, né? Que o Estado era ele, certo? Que não tinha leis, não tinha regras, ele que mandava. Né? O cara extremamente arrogante, né? Poderoso, e o símbolo do grande poder do rei Luís XIV é o Palácio de Versalhes. Até então aqui a França estava numa aliança, apesar de ser contraditória, né, mas é uma aliança entre a monarquia e a burguesia. Né? Em certo momento isso vai entrar em conflito, porque os interesses de liberdade comercial da burguesia não vão ser assimilados, né, pelo absolutismo monopolista das monarquias. Mas nesse momento o rei facilitava as navegações para a América, o desenvolvimento comercial, agrícola da França. Tá? Então a gente tem um período aqui de apogeu mesmo, assim, de grande esplendor do
absolutismo francês, né? Que é a imagem do Rei Sol no Luís XIV, que eu coloquei lá no início para vocês verem, representado em tela do pintor francês Hyacinthe Rigaud, de 1653, né? Tempo que ele viveu, 743. Observe os sinais aqui de sua soberania. A coroa, o cetro, a coroa aqui, ó. Cetro, que mais? O manto real, a gente pode observar aqui o símbolo, né, da flor de lis, que é o símbolo da monarquia francesa. Ainda hoje tem esse símbolo na França. Bordado em fios de ouro, né? E a sua espada, que é o símbolo aqui do poder temporal, né, do poder militar. O ministro das finanças dele era o ministro Colbert. O ministro Colbert ele procurou desenvolver o mercantilismo francês, fazendo uma aliança com a burguesia, porque isso seria bom para todos eles. Né? O mercantilismo, lembrando, que era um modelo econômico na qual os países buscavam ao máximo ter um balanço comercial favorável, ao máximo, entendeu? Buscavam ter muito dinheiro. Quanto mais dinheiro o país tivesse, mais metais, né, mais rico esse país seria, certo? Eles buscavam desenvolver a indústria, a manufatura local, buscavam conquistar colônias, né, para extrair minerais de lá, extrair riquezas, cana-de-açúcar, o que mais nessa época, o fumo, o tabaco, as próprias drogas do sertão, Guaraná, etc. Então, o objetivo aqui era ganhar dinheiro, né, o país ganhar bastante dinheiro com a exploração de colônias e com a sua produção interna. Porém, o que a gente observa é que com os sucessores do Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, a França vai entrar em declínio, ao mesmo tempo que vai ter ali uma Inglaterra muito forte, já também pacificada de suas guerras, e ao contrário da França, que tinha um absolutismo, né, centrado na figura do rei, o poder na figura do rei, na Inglaterra não. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer na Inglaterra é um governo dominado pela burguesia. Né? Então, enquanto na França essa burguesia era digamos assim, restrita, né? O seu poder de atuação era muito restrito pelo rei, ela era muito podada, muito limitada. Na Inglaterra, não. Como eles vão assumir o poder, eles vão procurar sempre tomar medidas que favoreçam o desenvolvimento do capital, o desenvolvimento do comércio, né? O desenvolvimento da produção. Não é à toa que a Revolução Industrial começa na Inglaterra, enquanto que na França a teimosia dos monarcas vai levar à sua deposição, né, com a Revolução Francesa. Os gastos excessivos da sua corte, o envolvimento da França em várias guerras, nem sempre vitoriosas, como por exemplo guerras contra os ingleses aqui na América, né, nem sempre vitoriosas, comprometeram as finanças do Estado francês e ameaçaram a manutenção do próprio regime, o que vai acontecer lá na frente, como eu disse, na deposição desse regime, deposição trágica, a morte do Luís XIV. Na Inglaterra, esse poder da burguesia começa, né, com a Carta Magna de 1215, onde o rei, a partir daí, já tem seus poderes limitados. Não pela burguesia, a princípio, mas pela nobreza, né, pelos barões ingleses, certo? Isso tudo ali no contexto de digamos assim, volta das cruzadas, né, onde o gasto dos reis com essas expedições foram muito pesados e eles acabaram se enfraquecendo, se empobrecendo quando quiseram cobrar impostos para se fortalecer lá na Inglaterra, foram controlados, né, o seu ímpeto pelos barões. Na Guerra dos 100 Anos ocorre um fortalecimento, um certo fortalecimento da monarquia, né? Mas, digamos assim, nenhuma família consegue se sobressair, eles não conseguem sobressair. Então, aqueles barões que estavam lutando organizado contra a França na Guerra dos 100 Anos, né? Eles vão acabar se dividindo entre duas famílias que vão estar em guerra chamada Guerra das Duas Rosas, né, de 455 a 485. De um lado, uns vão apoiar os Yorks e do outro, né, uma parte vão apoiar os Lancaster. E essa é a Guerra dos 100 Anos. Quem vai sair vitorioso dela? Os York ou os Lancaster? Na verdade, ninguém, né, nem outro.
quem vai sair vitorioso aqui é outra família, a dinastia Tudor. Da dinastia Tudor, que sai vitorioso o Henrique VII, né? Quem vai ganhar fama mesmo não é ele, é o seu filho, seu descendente, através do ato de supremacia, onde ele cria a igreja anglicana. Né? O rei Henrique VIII queria casar outra vez com Ana Bolena, era casado com Catarina, a portuguesa, teve filho, queria casar de novo, o Papa não deixou, então ele brigou com o Papa, né? E por conta disso, funda uma igreja e toma todas as imensas terras que a Igreja Católica tinha na Inglaterra. Então tem uma análise, merece aqui uma análise dupla, né? Uma análise religiosa e também uma análise econômica desse ato de supremacia, certo? Há também o fortalecimento da marinha inglesa com a rainha Elizabeth I, né? Filha do Henrique. A Elizabeth, quando ela assume o poder também, ajudada pela burguesia, ela vai fazer isso para fortalecer a marinha inglesa, né? Nas grandes navegações aqui para a América, ela foi encantada com os viajantes americanos que chegam e falam para ela e mostram a riqueza, o ouro, mostram os índios, né? Mostram os produtos americanos. Então ela vai e também ela financiava, também é bom falar aqui, os corsários, né? Que roubavam os navios portugueses, espanhóis, que levando o ouro da América para a Europa, certo? Quando a Elizabeth morre, ela não deixa herdeiro, então quem vai assumir é um parente dela, primo, se não me engano, o rei James, né? O Jaime I da dinastia Stuart da Escócia. Então ele acaba unificando a Escócia e a Inglaterra durante aqui o seu reinado. Favorece ainda mais, né? Os escoceses parece que tinham essa visão ainda mais capitalista, né, do que os próprios ingleses, e ele promove que a política dos cercamentos, onde eles vão tomar as terras, tomar não, eles vão se apropriar das terras públicas, onde os camponeses já moravam há milhares de anos, e vão cercar, né, vão expulsar de lá, uma parte vai ficar para trabalhar, obviamente, e vão dar esses terrenos, vão conceder aos nobres que queiram plantar trigo, principalmente criar ovelhas, né, para pegar a lã dessas ovelhas e abastecer a nascente, né, já a indústria, na época não era indústria, não eram fábricas, né, mas tinha assim, uma crescente produção artesanal nas oficinas de produção de tecidos na Inglaterra. Dessa forma, ele vai promover um aburguesamento da aristocracia inglesa. Né? A nobreza inglesa ela tem essa característica, a burguesa. Então a gente vai observar aí todas as condições, né? Todas as condições para o desenvolvimento do capitalismo. Quando o rei vai querer limitar essa burguesia, vai querer cobrar mais impostos dela, ele vai acabar entrando em confronto com ela. E isso provoca a Guerra Civil de 1640. Né? Além dessa cobrança de impostos, desse controle que o rei James queria impor à burguesia, havia um problema, né? Que o rei era católico e o parlamento era puritano e era anglicano, certo? E isso vai gerar uma guerra civil, né? Com a imposição que ele queria colocar, né? Aos ingleses da religião dele. Né? O líder puritano Oliver Cromwell lidera a vitória, inclusive mata o rei é decapitado, tem a imagem dele aqui na frente, e inicia o período republicano, a chamada Cromwell-Wiltshire, né? Para favorecer ainda mais, né, a burguesia, porque eles eram da camada burguesa da sociedade, ele publica os atos de navegação na qual todo produto inglês só pode ser transportado por navios ingleses, tá certo? Isso para poder, obviamente, prejudicar principalmente os holandeses, que já tinham se desenvolvido bastante, e eram os holandeses que transportavam boa parte dos produtos ingleses. Então eles pensaram, não, para a gente poder controlar esse comércio, a gente tem que controlar o transporte das nossas mercadorias. Por isso que ele desenvolve aqui os atos de navegação. Quando ele morre, o seu filho Richard Cromwell não consegue manter unificado essa breve república. Né? O parlamento coloca o Carlos II no poder. O Carlos, quando morre, coloca o seu filho James, né, II. E o James II não consegue controlar o parlamento, não consegue.
Ele vai acabar, digamos assim, sendo expurgado, tirado do poder, e eles colocam no lugar dele, né, o rei Jaime II coloca o Guilherme de Orange, né, um cara casado com a sua filha, diga-se de passagem. Né, um cara da Holanda é casado com a filha dele, e quando isso é a Revolução Gloriosa, né, porque não há nenhum combate aqui em 1688, né, e ele aceita governar, ser o rei da Inglaterra, mas não governar a Inglaterra, entendeu? Ele reina, mas não governa. Quem governa a Inglaterra é o parlamento, por isso que a gente chama aqui esse governo de monarquia parlamentarista. Então, dessa forma, a burguesia assume o poder de vez na Inglaterra. Né? Essa carta de direitos que ele assina dá direitos à burguesia, que controla, que limita os poderes do rei, né? É o Bill of Rights. E o que caracteriza o símbolo assim, desse modelo de governo são os atos de tolerância, certo? Onde as pessoas tinham direito de escolher sua religião, né, qual queriam pertencer, direito de expressão, direito de imprensa. Né? Então haviam direitos de liberdade na Inglaterra, que inclusive esse modelo de liberdade vai encantar os filósofos franceses que irão visitar aqui a Inglaterra, principalmente o Voltaire, né? Muito encantado com essa liberdade de expressão de religião, esse povo todo vivendo aqui em paz, sem brigar entre si, porque um é católico e o outro é protestante. Isso vai mudar um pouco o pensamento europeu, né, a partir do que os iluministas vão olhar aqui da Inglaterra. Essa é a cena que eu falei para vocês da decapitação, da representação da decapitação do rei Carlos I, né, o óleo sobre tela de John Wissop, em 1649, aqui o rei sendo decapitado. Eles colocavam a cabeça dele num tronco, né, e cortavam com o machado. Que pessoas, né, desmaiando e tal, aquela comoção toda. Na Espanha, cara, quem assume o governo é o Felipe II. Né? Nesse período que a Espanha, bom a gente perceber que ela estava governando também Portugal. Né? O rei de Portugal, Dom Sebastião, tinha falecido, o seu primo mais próximo era um bispo, né? O bispo não tinha filhos, ele era velhinho, ele morre também, e o primo dele, que assumiu o rei da Espanha, monta tudo que era de Portugal, passa agora a ser da Espanha. A Espanha fica com um império gigante, né? E lá na Espanha, pelo fato de ele ser católico, não havia tolerância religiosa. Pelo contrário, vai expulsar de lá judeus, vai perseguir, protestantes nem se fala. Né? Isso vai acabar limitando comercialmente, né, a Espanha. Né? Essa visão única que eles tinham sobre a religião vai ficar o tempo todo provocando conflitos e comerciantes que eram de outra religião, que inclusive o comércio ainda não era bem aceito pela Igreja Católica, mas para os protestantes isso não tinha nada a ver. O comércio era liberado, inclusive ganhar dinheiro era um sinal que Deus estava te ajudando, que não era para a Igreja Católica. Sem falar dos judeus também, que sempre foram tradicionais no comércio, certo? E o ponto fulcral mesmo disso aqui, da decaída, da derrota da Espanha, né? Ainda hoje a Espanha não é uma grande potência europeia, e essa decadência vem dessa época. Quando ela é derrotada pela marinha inglesa, o seu poder passa a ser, o seu poder naval, né, passa a ser, digamos, meio que controlado. As suas colônias, ela perde muitas colônias, inclusive na América do Norte, na América Central, perde muito para a Inglaterra, e mesmo com grandes minas, grandes regiões aqui na América, né, a Espanha nunca mais vai se recuperar quando a armada invencível, entre aspas, dela é derrotada pelos ingleses, certo? Pronto, aqui a gente encerra essa aula, pessoal. Vou voltar aqui para a tela principal, foi aqui a transição. É isso. Eu espero ter nos ajudado a compreender um pouco mais sobre a nossa história, a história da humanidade, a partir aqui das formações das monarquias europeias, que, como eu falei para vocês no início, elas vão dar origem ao que hoje a gente conhece, né, como os países europeus, como as nações europeias. Né? A origem delas politicamente é nesse período aqui, né? Como formação populacional, ela se constitui assim lá desde o final do Império Romano, tá certo?
Fiquem com Deus e até a próxima aula.